Fala aí galera, beleza? Então, hoje a gente vai fazer a conexão com o nosso banco de dados através aqui do nosso projeto, tá? A nível de código já. Então vamos lá. Aqui na raiz do nosso projeto eu vou criar aqui uma pasta chamada src. Criada essa pasta, eu vou criar uma pasta dentro dela que vai ser o nome de configurations. É aqui onde vai ficar todas as configurações da nossa API, tá? Vou criar aqui um novo arquivo. O nome desse arquivo vai ser server.ts. Beleza? Antes da gente codar qualquer coisa, eu quero colocar aqui um ESLint. O que é esse ESLint? Ele é basicamente um carinha que vai padronizar o seu código. Eu gosto de usar, é uma particularidade minha, porque aí ele me gera um erro lá visual dizendo que aquele código não está padronizado. Então para isso eu vou criar aqui um ponto ESLint rc e vou colar esse código que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá pessoal? Esse aqui é o código do ESLint, beleza? E a gente também precisa instalar uma biblioteca chamada ESLint como dev dependency. Vou pegar aqui o gancho já e vou instalar o .env. Se você não sabe o que é o .env, tá? Ele é uma bibliotecazinha que possibilita a gente trabalhar com variáveis de ambiente dentro da nossa aplicação, tá? Então aqui dentro a gente cria um eu procurei no lugar errado. Na raiz do nosso projeto a gente cria um .env. E aqui a gente coloca as nossas variáveis de ambiente, tá? Que serão acessadas lá no nosso projeto, tranquilo? Tá, o que mais que a gente precisa instalar? A gente precisa instalar o nosso ORM, que na verdade não é ORM, é outra nomenclatura para bancos de dados não relacionais, mas acho que vocês entenderam a ideia, né? Que é o Mongoose. Esse daqui a gente não instala como dev dependency, tá? Porque a gente vai usar esse carinha quando tiver em ambiente de produção. Beleza? O .env também, no caso. Tá, tranquilo. Como a gente está trabalhando com TypeScript, a gente precisa dos tipos desses dois carinhas aqui. Então vamos lá. npm e types -env. Opa, esqueci de colocar como dev dependency. Quando isso acontecer, só basta você vir aqui e alterar manualmente e dar um npm aqui que ele já atualiza, tá? Pra ter certeza. E agora a gente precisa dos tipos do Mongoose, né? Vamos lá, npm types -t. Beleza, galera? Feito isso, a gente pode vir aqui agora em src configurations e aqui a gente vai criar um novo arquivo, vai se chamar database config.ts. Aqui dentro desse cara a gente vai criar uma nova classe que vai se chamar database config. Vamos lá, vou exportar essa classe, export default. Database config. No construtor desse carinha, vamos inicializar uma nova conexão com o nosso banco de dados, beleza? Só que para a gente fazer essa conexão, a gente precisa de uma URL que tem que estar na nossa variável de ambiente. Por isso que a gente instalou o .env, tá? Então, vamos lá para o .env e vamos configurar isso. O nome dessa variável eu vou dar de API database URL. Vou copiar aqui a URL que eu já tenho. É isso daqui, ó. Tem que seguir essa sintaxe aqui, tá? Que é o usuário, a senha, o host, o nome da nossa collection e se é um administrador ou não. No caso aqui, tô fazendo a autenticação como administrador, ou seja, com o usuário administrador do meu banco de dados, tá? Então, beleza. Pra gente utilizar esse carinha, eu gosto de fazer da seguinte forma, tá? Eu vou criar aqui um carinha, uma nova pasta chamada
components. Esses components aqui dentro eu vou colocar um dot env component. Tá, por que eu faço isso? Por que eu coloco aqui nesse arquivo centralizado? Primeiro, porque a gente precisa primeiro configurar o nosso, quer dizer, importar as configurações do nosso .env. Então eu venho aqui e digito a seguinte linha de comando: import .env/config. Com essa linha de código o nosso projeto TypeScript, no caso, ele vai conseguir conhecer as variáveis de ambiente que estão aqui dentro do nosso projeto, tá? E aqui, o que eu faço é basicamente montar um objeto, tá? Opa. .env component. Vou abrir aqui um objeto JavaScript. E aqui sim é onde eu vou exportar as minhas variáveis de ambiente, tá? No caso aqui o nome, ó, API Database URL, eu vou colocar aqui. Para a gente acessar essa variável que está aqui, a gente utiliza o process.env e o nome da sua variável, beleza? Aí esse carinha aqui está apontando para cá. Ele vai pegar o valor dela, que é esse cara todo aqui. Beleza, pessoal? Tá bom. Agora, vamos lá fazer a nossa conexão, né? Agora que a gente... Opa, esquecemos de exportar. Então, vamos lá. Export... Como é que a gente vai usar esse carinha se a gente não exportou, né? Vamos lá. Exportado. Agora, se a gente vir aqui, ó, database config, a gente vai conseguir fazer essa utilização. Por exemplo, se eu vir aqui digitar URL database e pegar esse carinha, pegando o atributo lá, deixa eu importar a classe, objeto na verdade, tá aqui, ó, API Database URL, beleza, pessoal? Pronto, a gente já tem a nossa URL configurada. Agora a gente precisa do nosso Mongoose para fazer a conexão, né? Vamos lá, vou digitar aqui Mongoose, que ele já importa automaticamente aqui para mim. Ele tem um atributo chamado connect. Nesse atributo, ele precisa do que? Nessa função, na verdade, né? Ele vai precisar da URL. E isso daqui é uma função assíncrona, tá? Então a gente pode colocar aqui um then e um get. E o que esse cara aqui faz? Ele entra nesse then quando tudo deu certo na conexão. Se a conexão foi aberta, foi estabelecido tudo de boa, ele entra. Se deu erro, ele vai entrar aqui nesse get. E o que esses carinhas vão fazer? Eles recebem um callback, tá? Vamos colocar aqui um callback. Tô abrindo aqui uma arrow function no JavaScript e vou dar um console.log aqui dizendo que a minha conexão tá ok. Database connect successfully. Beleza, pessoal? Caso ele dê algum problema, ele passa aqui um erro, tá? Que é o erro que ele vai gerar. Passamos aqui também uma arrow function. E aqui nesse cara, vou dizer que deu algum problema e vou mostrar o erro para o usuário. Depois a gente vai falar sobre logs, tá? Isso é um assunto bem importante para a gente ter monitoramento da nossa aplicação. Isso é bem importante da gente falar, tá? Deixa eu copiar essa mensagem aqui. Vou colar ela aqui e vou dizer aqui que foi unsuccessfully. E aqui eu vou passar o erro. Ponto. Message. Tranquilo, pessoal? A gente pode colocar esse erro aqui como erro. Tipar ele, né? Tranquilo. Agora a gente vai ter que importar, vai ter que chamar esse carinha aqui dentro do servidor. Vai ser esse carinha que vai controlar, que vai abrir de fato um servidor pra gente, tá? A gente ainda não configurou um API Express, a gente vai fazer isso posteriormente, mas vamos deixar pronto logo essa classe.
classe server. Aqui a gente pode criar um método que pode ser public start server. Ele vai retornar um void. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai inicializar uma nova conexão com o meu banco de dados. Beleza, pessoal? Então vamos ver se isso daqui tudo deu certo, né? Deixa eu instanciar aqui o new server. E aqui eu vou chamar o start server. Tranquilo? Pois bem. Eu acho que eu falei em alguma aula que para executar arquivos TypeScript a gente precisa compilar o nosso código e executar através do Node, né? Bom, existe uma forma mais fácil da gente fazer isso, tá? Que é utilizando o TS Node Dev. É uma biblioteca que ele nos ajuda a não ter que ficar compilando manualmente código TypeScript, tá? Ajuda muito no desenvolvimento. Então vamos lá, npm ts node dev -d. Beleza, ele está aqui. Agora a gente precisa configurar um script para inicializar ele. Beleza? Vamos lá, deixa eu apagar esse carinha aqui que a gente não vai utilizar agora. Vamos lá, aqui um dev, o script vai ser dev o nome. Para inicializar, eu tenho aqui um comando. Eu vou pegar ele aqui e vou colocar ele aqui dentro. Então aqui ele está chamando a biblioteca, está especificando os arquivos. E o arquivo que vai ser executado é esse daqui, ó, server.ts. Esse carinha aqui, ele é tão maneiro que, tipo, se eu mudar alguma coisa aqui dentro do código, ele já vai recompilar e executar tudo automaticamente pra gente. Então é muito legal a gente trabalhar com isso. Vamos lá executar? npm run dev. A gente inicializou o nosso Docker Compose. A gente não tinha inicializado. Tá. Conectado com o banco de dados. Beleza, pessoal. Por hoje é isso, tá?